rodada. Se ele fosse disputado na primeira rodada, estaria tudo diferente nos dois clubes. No Palmeiras, por exemplo, o Luxemburgo era o técnico, o Felipe Melo era zagueiro titular da equipe, o Patrick de Paula era titular absoluto, o Danilo sequer tinha estreado ainda e hoje é tido como um jogador importantíssimo, aliás, só estreou porque o Patrick de Paula caiu, o Felipe Melo se machucou. O Zé Rafael jogava mais adiantado nessa época, pelo menos tinha jogado a final do Paulista, sim, que aconteceu no fim de semana em que deveria ter sido esse jogo da primeira rodada. Bruno Henrique e Ramírez estavam no Palmeiras, o Ramírez despontando até como um titular da equipe. Parece uma vida. Depois ainda passaram pelo Palmeiras o Cebola, aí chegou o Abel Ferreira, muita coisa mudou. O Kusevich e o Alain Perur não tinham nem chegado ainda, hoje são peças importantes do elenco. O Scarpa estava sendo negociado, o Palmeiras parecia que não queria mais o Scarpa, né? Tentava negociar para qualquer lugar. Isso aí, isso aí. O Vasco também, cara. O Vasco vivia a era do ramonismo. O Felipe Bastos, o Ramon e o Ribamar estavam no clube. Não estão mais. Chegou a ser líder. O Breno também estava no Vasco. Jogadores importantes que já não estão mais. Outros não tinham chegado ainda, Neto Borges, Léo Matos, o Léo Gil. E o técnico, Outros já chegaram e já saíram. Sim. E o Foi o Sapinto. Sapinto, exatamente. Depois do Ramon Sapinto, o Luxemburgo foi para o Vasco. Então, assim, eram outros times, cara. Eram outros times. E eles se enfrentam hoje. Aliás, os jogos de hoje são marcados por reencontros, né? São Paulo contra o Santos e Luxemburgo contra o Palmeiras, Lino. Sim, e se a gente olhar no elenco do Palmeiras, a quantidade de meninos nesse meio de caminho que acabou entrando, e se a gente voltar exatamente um ano atrás, a gente teria acabado de ver a final da Copinha dessa temporada, teria visto vários talentos, e o Palmeiras identificou vários deles, e dentro da Copinha do ano passado apareceu um jogador que agora é o último da fila do Palmeiras, chamado Pedro Acácio, que o Palmeiras descobriu dentro da Copinha do ano passado, ou seja, não estava nem no Palmeiras. Ele é contratado junto ao Canaã da Bahia, incorporado à base do Palmeiras e agora está sendo utilizado, meia, um 10, um jogador de qualidade, para o Palmeiras também observar no time principal. Ou seja, o mundo de um ano para cá, não preciso nem dizer isso, né? O Luxemburgo teve, comandando o Palmeiras, 3 derrotas feias que culminaram com a saída dele. Perdeu pela primeira vez na história o Palmeiras do São Paulo, no Allianz Parque. Depois o Palmeiras conseguiu perder do Botafogo no Rio de Janeiro, um dos poucos times que foram derrotados pelo Botafogo na competição. Perdeu do Curitiba em casa e foi aí que o Luxa não resistiu. E é natural nessa semana falar muito de Luxemburgo no Palmeiras, primeiro pelo jogo de hoje, esse reencontro, e vai ter a final da Libertadores no sábado. Ficou um legado do Luxa no Palmeiras? Já vou dar minha opinião aqui de que ficou. Embora o futebol do time hoje seja muito diferente do futebol apresentado à época, o Luxemburgo plantou algumas sementinhas que dão fruto hoje. Entre elas, a garotada. Ao trazer o Wesley, Gabriel Veron, Patrick de Paula, Gabriel Menino, o Danilo, que não tinha estreado com ele, mas já era um jogador em quem o Luxa estava de olho. Então, eu acho que a gente pode até colocar aqui no nosso telaço o que é o Palmeiras com o Luxa e pós-Luxa, por favor, diretor, para debater com os números aqui. O aproveitamento dele não era ruim, era de 60%. Melhorou, foi para quase 68%. Mas eu acho que o debate da semana, um dos debates é esse, Kleber. Luxa e Palmeiras. Ficou legado? Eu imagino que sempre fica, né, André? E aí, assim, você não precisa nem só pensar no modo de jogar, nos resultados, no aproveitamento. Obviamente que você tem um time que chegou ao título estadual, que não acontecia desde que o Palmeiras foi campeão com o próprio Luxemburgo em 2008. O time foi bem, foi o líder da primeira fase da Libertadores, com uma participação do Luxemburgo, finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores. Acho que todo o trabalho feito a partir de um bom estudo, de uma boa ideia, de um conjunto de decisões, ele deixa alguma coisa. O Palmeiras, que contratou bastante, depois contratou muito mais do que bastante, aí contratou extremamente bastante, o Palmeiras decidiu, na temporada que começou, em 2020,
a contratar menos, a contratar mais pontualmente e a olhar para esse time que sempre, alguns times de base do Palmeiras conseguiram ótimos resultados. Então, acho que é esse o trabalho mais, assim, impressionante, o que fica com expressão mais forte do Vanderlei. É ter dado a oportunidade para os jogadores. Quantos times brasileiros hoje têm 2 jogadores convocados para a seleção brasileira? O Palmeiras tem 2, ultimamente o Everton e o Gabriel Menino. O Everton, um cara que chegou para resolver a questão do gol, o Palmeiras que sempre teve bons goleiros, ficou uma época com os 3, o Jailson, o Praz e o Everton, que passou um tempo no banco e virou. Mas o Gabriel Menino chega à seleção brasileira como um cara de 2 posições, enfim, é uma revelação absolutamente ótima. E outros tantos que o Palmeiras tem, que vão, ao longo do tempo, mostrar como é que vai ser a carreira. Então, acho que fica. Você diz assim, o Vanderlei vai ser campeão da Libertadores? Assim, campeão da Libertadores vai ser o cara que estiver lá, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim. Mas eu acho que fica, claro, esse trabalho. Ao mesmo tempo que você pode criticar alguns momentos do time do Palmeiras dirigido pelo Vanderlei, na maneira de jogar, na dúvida nesse ou naquele momento, se o time devia jogar assim ou daquele outro jeito, você tem também que reconhecer que, primeiro, que foi um peso a menos nas costas ter vencido o Campeonato Paulista. Segundo, essa oferta de novos jogadores formados na academia do Palmeiras. E aí o terceiro é você ter um ambiente mais sossegado, e acho que é fundamental. O Palmeiras foi menos falou menos do que em temporadas anteriores. Acho que fica, assim, uma sequência de trabalho, independentemente do modo como o time joga, que parece um pouco diferente, né? Mas roda os números de novo. Eu quero chamar a atenção para o seguinte. O aproveitamento do Palmeiras pós-Lucha é melhor. É de 67,8% contra 60% dele. Mas há de se fazer um desconto, porque aí há muitos jogos de estaduais, adversários mais fracos. No Brasileiro, o Palmeiras dá um grande salto pós-Lucha. Com ele foi o aproveitamento de 49% em 15 jogos, sem ele o aproveitamento sobe para 60% em 16 jogos. Então, no Brasileiro, a campanha é muito melhor sem o Lucha. E o time passa a fazer mais gols também. Na Libertadores, o Lucha teve a melhor campanha da fase de grupos da competição. E aí, sem ele, o Palmeiras começa a jogar o mata-mata contra adversários, o River Plate, no caso, né? Mais forte, porque o Delfim, aliás, o Libertad, também foi adversário mais forte. Mas eu acho que esse número do brasileiro, eu acho que ele é impressionante, Lino. O Palmeiras realmente no Campeonato Brasileiro, ele sobe muito de desempenho pós-Luxemburgo. Eu acho que esse número é muito importante. Eu acho que todo treinador que passa por um clube, ele deixa um legado, deixa uma contribuição, mesmo que esse legado se construa em cima dos erros dele. No caso do Luxemburgo, a gente precisa refletir também e ele deu aproveitamento para os jovens, isso é mérito dele também, mas se isso foi só mérito dele ou se isso começa com uma filosofia de diretoria. A diretoria do Palmeiras chega e diz, o elenco é esse, a partir de agora nós queremos que se utilize os jogadores jovens e eles precisam estar incorporados a esse processo. O Lucha assimila as ordens do patrão e passa a trabalhar com esses jogadores. Até onde ele iria com esses jogadores, o Palmeiras percebeu que não seria longe. Troca o treinador, o trabalho continua com a mesma filosofia e evolui. Acho que o trabalho do Abel está longe de estar acabado, os resultados estão acima da expectativa, o time ainda tem muito por evoluir e esse é o lado bom dessa história toda, porque o Palmeiras tem um treinador com potencial para fazer esse elenco evoluir, um elenco muito jovem, com potencial ainda para muito mais na América do Sul, e o momento do Palmeiras já pode ser de Libertadores. Então, o Luxemburgo deu a contribuição dele, sim, mas acho que tudo começa com filosofia de direção, o aproveitamento dos jogadores da base. Sim. Acho que esse número do aproveitamento no Campeonato Brasileiro não pode ser desprezado. Realmente o Palmeiras dá um salto de qualidade no Campeonato Brasileiro. Fico me pensando assim, os editores de jornal que vão fazer pôster, caso o Palmeiras vença a Libertadores. Coloca a fotinha do Lucha no pôster, Roger? E aí, hein? Ou não coloca se o Palmeiras for campeão? E quantas rodadas ele fez na Libertadores? Fez toda a fase de grupos, né? Primeira fase inteira? Primeira fase inteira. Acho que merece, lógico. Primeira fase inteira. 6 jogos. São 6 jogos.
depois são só mais 7, ele fez quase que 50% dos jogos, né? Lógico que numa fase mais fácil, o grupo do Palmeiras era fácil e tal, porém, se eu sou o Luxemburgo, eu pediria minha medalha, sem dúvida nenhuma. Se quiser botar no pôster ou não, eu nem faria questão, uma medalhinha para eu ter lá no meu quadro de troféus em casa, eu gostaria de ter. Sim. Pô, e o Cudê? E o Cudê, para treinador, né? Quantas medalhas para treinador? Pô, peraí, tem aqui 1, 2, 3 e começa a distribuir. Ele fez 5 das 6 rodadas. Na última já foi o Cebola. Ele fez 5 das 6 rodadas. Então, até agora, dos 10 jogos que o Palmeiras jogou na competição, o Lucha fez metade, fez 5. São só 10? Alguma coisa para o Cudê? 2, 4, 6... 6, não, fez 7, mais. Não, são 7. São 7 depois da primeira fase. Já fez 6 de novo e agora só falta o 7º. Tá certo, tá certo. 12 jogos. O Palmeiras já fez 12 jogos na Libertadores. 5 com o Luxemburgo, 1 com o Cebola e os outros com o Abel. É isso aí. Bom, o Santos tem esse reencontro com o São Paulo hoje. E como é que Vai dar medalha pro Gesualdo? Oi? Medalha pro Gesualdo? Rapaz... Vai o Gesualdo pegou Santos na Libertadores? Eu não sei. Pegou. Começa com o Gesualdo. O próprio Cuca fala isso. Né? Vai medalha pro Gesualdo, Kleber? Mesmo critério.